Eu quero dizer a vocês, talvez você entrou aqui depois, toda a ministração da Escola de Liderança, ela está sendo gravada e será publicada no Facebook. Então, é bom que você, durante a semana, ouça novamente. E se por algum motivo você não puder vir, princípio número 1, se você não estiver sofrendo de reumatismo, artrose, pegue o telefone e ligue para o pastor. Pastor, hoje eu não vou poder estar por conta disso e disso e disso. Ok, irmãos? É princípio número 1 de liderança, a questão de dar satisfação. Né? A segunda coisa, não pôde vir, vai estar no Facebook, e aí você pode ouvir e está no mesmo volume que o pessoal. Eu quero, antes de pedir para você abrir a Bíblia, dizer que está sendo uma grande bênção essa dinâmica que Deus está trazendo para nós enquanto terceira igreja. Chegar aqui e ver a escola de liderança assim, para mim é alegria demais. Por quê? Porque eu estou preparado para viver esse período na terceira igreja bem lento. A gente vai ver hoje o porquê de se trabalhar com células. Eu sei que existem pessoas que ainda estão na arquibancada. Né? O que é estar na arquibancada? É estar naquela posição de eu não sei o que é. Já ouvi falar que tem a ver com G12, é uma coisa ruim. Então, eu vou ficar aqui. Aliás, eu vou até participar da escola de liderança para ver até onde vai isso. Né? Pode ser que o pastor esteja vivendo um período de devaneio, entendeu? Ele está ficando meio louco. Então, eu vou para a escola de liderança, porque eu vou ver até onde isso vai. Eu quero tranquilizar os irmãos, e hoje nós vamos ver o porquê nós vamos trabalhar com as células. E eu tenho certeza, irmãos, eu estou sonhando com o dia 15 de setembro. O dia em que nós vamos comissionar as células, iniciar propriamente dito esse trabalho com as células. Eu não sei quantas células nós vamos começar. Eu estou pedindo a Deus que nos dê o privilégio de até dezembro termos pelo menos 5 células funcionando da igreja. E no dia 11 de fevereiro, dia dos 25 anos da igreja, Bodas de Prata, nós realizarmos a primeira celebração ou a primeira multiplicação das células, quando as células estarão aqui, vão se reproduzir e nós vamos caminhar para a glória de Jesus. Amém, gente? Então você, por favor, fique atento. Os irmãos que não têm Facebook, eu oriento você pedir alguém para gravar, né, ou o seu filho, porque seu filho tem, com certeza ele tem. Então você pede seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu vizinho, de repente até o seu papagaio deve ter, porque agora é Facebook, né, todo mundo tem. Então você pede para acessar, né, e você ouve. Ontem eu recebi um SMS, esse final de semana está tendo treinamento do Haggai, lá em Campinas, e eu recebi um SMS de um pastor amigo meu do Rio de Janeiro, e ele disse assim: rapaz, eu estou aqui ouvindo a mensagem discípulo ou seguidor de Jesus, né? E eu estou mandando esse SMS para você porque eu quero pedir permissão para pregar essa mensagem lá na igreja. Eu disse, depois que você melhorar um pouquinho a mensagem, você pode pregar, né? Porque vai pregar qualquer coisa na sua igreja, então melhore a mensagem e depois prega. Então a questão do Facebook, as mensagens têm contribuído, né, para que a terceira igreja abençoe pessoas onde puder assistir. Eu quero ler o texto de Atos capítulo 3, ou Atos capítulo 2, melhor dizendo, versículo 46. Não precisa ser projetado aqui, até porque escola de liderança todo mundo traz Bíblia, né? Atos 2, a partir do versículo 46. No primeiro domingo que vem, nós vamos continuar a palestra sobre o porquê de se trabalhar com células. Hoje nós vamos ter a primeira parte, domingo que vem a segunda parte. E no primeiro domingo de agosto, o pastor Daniel vai estar falando para a gente sobre a integridade do líder, né? Então, liderar não é uma questão de vontade, né? É uma busca constante, deve haver pré-requisito, deve haver preparo. Eu estava dizendo para o Jean, existe um escritor chamado Warren Wiersbe, e ele escreve um livro cujo título é Crise de Integridade. Muito bom, oriento comprar. E nesse livro ele diz que até o mel mais doce
presta atenção, até o mel mais doce azeda quando é colocado num pote sujo. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Nós precisamos aprender sobre a integridade do líder, porque até o mel mais doce, ele azeda, né, quando é colocado num recipiente sujo. Eu quero hoje iniciar essa primeira parte sobre o porquê de se trabalhar com células na Terceira Igreja Batista. Quantos aqui já teve experiência de conviver com células ou fazer parte de uma célula? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? O 12 não é um número muito sugestivo para a gente. Eu também, 13. Né? Então, 13 pessoas. A gente tem que fugir um pouco desse número 12 para não assustar os irmãos. Né? Porque falando de célula, falou de 12 aí, então são 13. Eu também. Amém, gente? Então, eu quero dizer a você que talvez a sua experiência na célula, você vai estranhar um pouco sobre as células na Terceira Igreja. Por quê? Nós somos uma igreja própria, com uma identidade própria, somos única, nós não temos várias terceiras igrejas, a nossa filosofia ministerial é uma filosofia ministerial própria, apenas pegamos os princípios e aplicamos dentro da nossa realidade. Diz assim o texto de Atos 2, apenas o versículo 46. A tradução que eu tenho aqui é da Nova Versão Internacional e diz: todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Ou seja, eu pedi para que todos lessem, mesmo com a tradução diferente, porque independente da tradução que você tenha em mãos, existem duas expressões que você precisa considerar nesse versículo. Primeiro, existe a expressão pátio do templo, eles se reuniam. E também existe a expressão de que eles partiam o pão em casa. Tanto o templo como casa estão voltados nesse texto, e nós precisamos considerar. Ou seja, a igreja primitiva, a igreja do século I, ela tinha o hábito de se reunir para grande celebração no templo, o transbordar de uma adoração coletiva, mas eles também tinham o hábito de se reunir em casa, ok? Diariamente. Então, eu quero fazer algumas considerações. O porquê nós devemos trabalhar com as células? Em primeiro lugar, porque trabalhar com célula é bíblico. Está lá no slide, né? A primeira coisa que nós precisamos considerar é o seguinte: nós podemos trabalhar com células tranquilamente, porque, no primeiro lugar, trabalhar com células é bíblico. Pastor, mas o senhor vai fundamentar e dizer que é bíblico apenas usando o texto de Atos 2,46, as normas da hermenêutica, princípio de interpretação da Bíblia, dizem que nós não podemos considerar como princípio bíblico fundamentando em apenas um versículo. Existem mais textos que podem corroborar com essa justificativa de que trabalhar com células é bíblico? Sim, por exemplo, vamos lá. Atos 2,46 nós já lemos, que diz que eles se reuniam todos os dias no pátio do templo e partiam o pão em suas casas. Olha o que diz Romanos, capítulo 16, versículo 5. A Bíblia diz assim em Romanos, aliás, Paulo está terminando a carta aos Romanos e ele se despede de algumas pessoas e, ao fazer isso, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 16, versículo 5. Eu quero que vocês saúdem a igreja que se reúna na casa deles. Deles quem? Vamos voltar ao versículo 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Priscila e Áquila arriscaram a vida por mim, diz o apóstolo Paulo. Eu sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem Priscila e Áquila, e diz o versículo 5, saúdem também
a igreja que se reúne na casa deles. Ok? Há outro texto, Romanos 16:10, diz assim: saúdem Herodião, meu parente, ou melhor dizendo, saúdem Apeles, aprovado em Cristo, e também saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Não é um nome muito sugestivo para pastor, mas era um líder, provavelmente de uma célula no século I. Saúdem os que moram na casa dele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: as igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor e também saúdam a igreja que se reúnem na casa deles. Ok? Outro texto, Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Diz assim, uma outra base bíblica nos diz o seguinte: sejam sábios no procedimento. 4,15, desculpa. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne, onde, gente? Na casa deles ou em sua casa. E o último texto que eu trago é Filemão. Não tem capítulo, né? Porque Filemão é composto apenas de um capítulo. Dizem os analíticos do Novo Testamento que na carta que Paulo escreve a Filemão, cada capítulo ou cada versículo se torna um capítulo. Diz assim a carta de Paulo a Filemão, versículo 2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e também a igreja que se reúne com vocês que se reúne com você em sua casa. Então, trabalhar com célula não é algo moderno. Não é simplesmente fruto da imaginação de um pensador contemporâneo, nada disso. Trabalhar com esse sistema de casa em casa, isso é bíblico, isso vem desde os tempos antigos, até porque a Bíblia diz que essa igreja ela tinha um templo, existia o templo em Jerusalém, a igreja se reunia no templo. Atos capítulo 3 diz que Pedro e João estão indo ao templo na hora da oração. Eles tinham o costume de se reunirem no templo, mas também eles tinham esse hábito de se encontrarem em suas devidas casas. Ok? O que isso ensina para mim e para você? Isso, enquanto Terceira Igreja Batista, funciona muito bem. Por quê? Porque nós temos dito que na Terceira Igreja Batista hoje existem dois meios de trazermos a comunidade para a multidão, que são as grandes celebrações. Elas acontecem aqui na Terceira Igreja aos domingos à noite e às quintas-feiras à noite. Ou seja, quinta à noite, quinta da família e domingo à noite é o expediente necessário ou apropriado para que aqueles que estão na comunidade, os que não têm igreja, sejam trazidos por nós para ouvir a palavra e também saírem da comunidade e partirem para o próximo ciclo ou próximo círculo de compromisso, que é a multidão. Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? Ok? Tá tranquilo? Tá indo bem devagar? Respondam para mim. Amém? Então, nós vamos trabalhar com célula, porque célula não é resultado de uma metodologia contemporânea. Pastor, mas eu tive uma experiência numa igreja de célula e lá não foi boa. O problema, gente, é que uma coisa nós não podemos refutar. Não existe hoje, ao meu ver, uma metodologia capaz de trazer crescimento para uma igreja local, senão esse trabalho em célula, o trabalho de casa em casa. Agora, isso não significa dizer que toda igreja que trabalha com célula desfruta de um crescimento numérico. Consegue entender o que eu estou dizendo? Porque às vezes você olha e fala assim, pastor, mas eu conheço uma igreja que trabalha em célula e olha, dividiu, né? Aqui em São Mateus eu conheço uma igreja que depois que ela entrou para o sistema de célula, ela organizou outras 4 igrejas. Ok, você pode ter essa experiência. Por quê? Isso não coloca em xeque a metodologia. Pode ser que em algum momento da implantação da visão, ok, gente?
alguma coisa não ficou bem ajustada e isso fez com que aquele processo de implantação na igreja não fosse bem sucedido. Nós estamos indo com muito cuidado. Eu estou indo bem devagar. Eu estou indo a 20 por hora. Eu não estou com pressa. A igreja está planejada até 2020 nesse primeiro momento. Não significa dizer que depois de 2020 eu vou embora. Né? Você não precisa orar por isso. Né? Então, você fica tranquilo. Até 2020 nós planejamos a igreja. Temos as metas, nós desejamos ser um modelo alternativo de ministério. Por quê? Porque existem igrejas de São Mateus pequenas que não têm condições de dar ao pastor delas uma oportunidade de aprendizado, de participar de conferências que podem contribuir para que ele tenha um ministério profícuo na igreja. Então nós podemos trazer tudo isso para cá e abençoar esse povo 0800. De repente o pastor não tem, a igreja não tem condições de pegar 2.500 e colocar o pastor numa semana num congresso desse que acontece no nosso Brasil. Nós podemos, enquanto terceira igreja, promover esse congresso aqui e fazer com que essas pessoas venham para cá e sejam abençoadas sem pagar absolutamente nada. O que vocês acham? É bom ou não é bom? É muito bom. E nós vamos estar contribuindo para o reino. Essa é a nossa meta. A nossa meta é se tornar uma igreja contextualizada e sensível às mudanças do nosso tempo. Nós não queremos ter uma terceira igreja com a cara do século XIX. Nós queremos ter uma terceira igreja com a cara do século XXI. Pastor, não existem mais. Eu ouvi isso, né, lá no sepultamento do corpo do meu pastor. A minha prima dizendo, né, desculpem os pastores que aqui estão, mas não se faz mais pastor como antigamente. É óbvio que ela se referiu ao pai dela, que havia falecido. Mas quando terminou, eu falei, realmente, não se faz mais pastor como antigamente, até porque a igreja de hoje não precisa de pastor para antigamente. A igreja de hoje precisa de pastor para hoje. Tudo mudou, irmãos. Antigamente você não precisava... antigamente você era obrigado a ir ao banco pagar conta. Hoje você não precisa. Hoje você pode comprar qualquer coisa dentro da sua casa usando a internet. Então, o problema é, aí você fala, né, como é que vive a pessoa com a cabeça de antigamente? Sofre, né? Fica na fila do banco, fica estressado, é mal atendido. Por quê? Porque ainda não parou para analisar a evolução do tempo. O tempo evolui, a igreja precisa também se contextualizar. Contextualizar não significa abandonar as suas raízes, né? A forma a gente pode mudar, o conteúdo, para nós, é inegociável. A forma de apresentar o evangelho a gente muda. Agora, o evangelho em si não tem como mudar. Mudou tudo na igreja? Não, mudou tudo não, filho. A essência continua sendo a mesma, o dono da igreja continua sendo o mesmo. Ou seja, entre forma e conteúdo, para nós o mais importante é o conteúdo. Então, trabalhar com célula é uma bênção, eu tenho certeza que é. Estou acreditando nisso, estou pedindo a Deus que nos dê o privilégio de vivenciar isso na terceira igreja. Agora, isso não significa dizer que todas as igrejas que trabalham com células são igrejas bem-sucedidas. O que faz de uma igreja não ser bem-sucedida, com certeza não é a metodologia em si, mas é a forma como essa metodologia foi aplicada. Imagine, irmãos, que eu chegasse aqui hoje, ou hoje à noite, e dissesse para a igreja assim, a partir de hoje, nós vamos mudar tudo. Nós vamos ser uma igreja com a visão celular, tudo vai acontecer nas células, você só vai vir nesse santuário 2 vezes na semana, que é quinta-noite, domingo à noite, você não vai ter mais escola bíblica, a escola bíblica vai acontecer na célula, você não vai ter mais celebração da ceia do Senhor no santuário, a celebração da ceia vai acontecer, seria uma coisa interessante, né? Como os irmãos reagiriam? E se os irmãos que aqui estão, com a mente aberta, reagiriam de forma assustadora, né? Imaginem aqueles que ainda estão presos por algum tipo de tradicionalismo. Então nós precisamos ter essa noção. Nós não temos que enfiar o pé na porta e mudar a coisa da noite para o dia, né? E nem tudo é mudado. Existem coisas que permanecem. O que nós estamos fazendo, aliás, eu não considero que estamos mudando. Eu considero que nós estamos implantando algo para contribuir para que a metodologia da terceira igreja continue sendo
uma metodologia bem sucedida. Amém? Então, por que devemos trabalhar com célula? Primeiro, porque é bíblico, depois você pode anotar esses textos. Existem vários outros, né, mas não tem como a gente aqui abordar todos eles. Segundo lugar, já que trabalhar com célula é bíblico, precisamos crer que é importante que cada cristão da igreja local esteja congregando em uma célula. Lembram da semana passada sobre a visão da terceira igreja dos círculos de compromisso, jungida à questão do MDA, do discipulado 1 a 1? Ou seja, quem é que está na comunidade, meus irmãos? Os que não têm igreja. Nós precisamos fazer com que os que não têm igreja saiam da comunidade e vão para onde? Para a multidão. Quem é que está na multidão? Os frequentadores. Como eu vou fazer com que os frequentadores da multidão saiam da multidão e vá para a congregação onde estão os membros? Como eu torno um frequentador de igreja num membro de igreja? Basta eu conscientizá-lo de que ele precisa cumprir a Bíblia quando diz que deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você precisa fazer parte do reino de Deus. Ok? Ok, então eu fiz parte. Quando é que uma pessoa se torna habitando no reino de Deus? Quando ela entrega a sua vida a Jesus, ok? Mas agora eu já estou bem com Jesus. Às vezes a gente encontra com pessoas assim, não, eu não estou na igreja não, mas eu estou legal com Jesus, né? Eu não abandonei Jesus não. Não existe isso, irmãos. Ato 2,47 diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que precisavam ser salvos. O Senhor nunca acrescentou à igreja sem salvar, e o Senhor nunca salvou se não fosse com o objetivo de acrescentar. Logo, quem está no reino de Deus precisa fazer parte de uma igreja local, porque a igreja local é o coração do reino de Deus. Não tem como fazer parte do reino e não fazer parte da igreja de Jesus. Compreendem isso? Então, isso faz com que a pessoa que está na multidão se conscientize de que ela precisa se tornar membro da terceira igreja. Por quê? Porque quem está no reino de Deus precisa fazer parte da igreja local, porque a igreja local é o coração do reino. Agora eu já sou membro, tá ok? Não, você precisa fazer parte de uma célula. Mas por que eu preciso fazer parte de uma célula? Porque assim como a igreja local é o coração do reino de Deus, a célula é o coração da igreja local. Ok? Se a célula é bíblico, se no tempo primitivo ela foi utilizada, não sei por que motivo, durante algum tempo da trajetória, houve uma lacuna em que ela não foi tão usufruída. Mas se é bíblico, isso significa dizer que cada cristão da igreja local necessariamente precisa participar de uma célula. Agora, pastor, mas por quê? Com que finalidade eu tenho que ir para a célula? Primeiro lugar, porque na célula você cultiva relacionamentos sólidos e duradouros. É na célula. Cultivar relacionamentos sólidos e duradouros na célula é diferente de formar panelinha, gente. Sabe qual é o grande receio dos pastores que ingressam? O pastor Daniel virou para mim e falou assim, há quanto tempo o senhor está estudando sobre isso? Porque o fato de eu vir para São Mateus, os irmãos não tenham dúvida. O motivo principal que Deus me trouxe para cá foi justamente sobre a visão que Deus está trazendo para a terceira igreja. Porque na igreja em que eu estava, eu não tinha falta de absolutamente nada. Mas eu estava frustrado porque eu não tinha condições de implantar aquilo que eu estudei. Por que o senhor não tinha condições de implantar? Por vários motivos. E ao vir para cá, São Mateus, terceira igreja batista São Mateus, apareceu no cenário dessa forma. Antes de vir para cá, eu estava concorrendo processo de sucessão em outras igrejas. E um mentor espiritual meu virou para mim e falou assim, se eu fosse você, se essa é a razão pela qual você entende que Deus vai tirar você de onde você está, se eu fosse você, eu oraria e pediria a confirmação de Deus para você ir para a igreja que tem menos pessoas. Qual era a menor igreja do processo de sessão pastoral que eu estava participando? Terceira de São Mateus. Que benção. E aí o que acontece? Eu vim para cá. Eu vim para cá para quê, irmãos?
Ah, para dar continuidade a um ministério? Negativo. Ah, você veio para cá para substituir o pastor que saiu? Negativo. Eu não vim substituir ninguém, eu não vim continuar nada, eu vim iniciar uma nova página na história da Terceira Igreja Batista de São Mateus. Iniciar uma nova página, isso aqui faz parte do pacote. Percebam, né? 1 ano e 8 meses que o pastor está aqui. Cada mês o pastor vai trazendo alguma coisa nova. Imagine se no primeiro mês de ministério eu jogasse para cima dos irmãos tudo isso. Os irmãos iam ficar assustados, não iam? Tem alguns que ainda já estão, mas iam ficar mais, né? Então, é de gotinha em gotinha. Eu planto, né? Paulo falou isso, né? Eu plantei, Apolo regou, Deus dá o crescimento. É de gotinha em gotinha. Pastor, isso tudo aí já termina o pacote? Não, tem muita outra coisa, irmãos. Né? Mas basta cada dia o seu próprio mal. Nós vamos matando um leão por dia. Na célula, você cultiva relacionamento duradouro, relacionamento sólido. Na célula, num segundo momento, você gera, ou a célula tem capacidade de gerar vida transformada através do discipulado, irmãos. Por que será que, no nosso caso, Igreja Batista, por que será que em Igreja Batista tem tanto problema entre pastor e membresia? O que você não vê em igrejas, talvez neopentecostais ou de outras denominações? Porque nós não temos vidas transformadas através do discipulado. Quinta-feira, você que não veio, a mensagem de quinta-feira, a terceira mensagem da série Como Ter o Coração Adorador no Mundo Atribulado ou Agitado, já está no Facebook. E é interessante que eu dizia quinta-feira da experiência que eu tive aqui em São Mateus. Me convidaram para um aniversário. Irmãos, olha que coisa interessante. Hoje nós somos 300 e pouquinho. Eu tenho condições de atender as demandas dos 300 e pouquinho? Não. Aí o irmão vai fazer o aniversário do filhinho, ou a irmã, só que ele chega para convidar o pastor na semana. Aí assim, pastor, sábado eu vou cortar um bolinho lá em casa, eu queria que o senhor estivesse lá. Uma coisa é querer, outra coisa é poder. O pastor tem os compromissos dele. E os meus compromissos não se limitam à Terceira Igreja. Eu tenho compromisso primeiro com Deus, de ter vida devocional com Ele. E não abro mão disso. Eu tenho compromisso com a minha família. Eu não abro mão de levar as minhas filhas e buscar as minhas filhas todo dia no colégio. Eu tenho compromisso com a minha mulher, com a minha esposa. Ok? Eu tenho compromisso com o ministério da Terceira Igreja. Eu não posso ficar dividido. Além disso, eu tenho o dom espiritual do ensino, eu tenho compromisso, eu tenho que exercer esse dom, eu tenho compromisso com seminários. E além disso, existem igrejas que convidam você para pregar. Irmãos, os irmãos não têm noção. Eu estou me tornando um pastor antipático. Sabe o que os meus amigos do Rio de Janeiro estão dizendo? Que quando eu vim para o Espírito Santo fiquei metido, porque não prego mais na igreja deles. Mas como eu vou lá? Não tem tempo. Primeiro final de semana de agosto, desde o início do ano eu tinha um compromisso interessante que tem a festa da roça. E eu falei para a Mária, marca a festa da roça, tem que ser no dia 3, não tem outra data. Não tem outra data por quê? Porque o próximo final de semana vai ter uma festa aqui no colégio. Nós não vamos dividir festa na mesma comunidade. Né? E aí eu falei, marca no dia 3. E eu falei para ela, pode ser que eu não esteja. Porque eu já tinha um compromisso, já tinha colocado na agenda, só que ninguém ligou mais, eu fiquei quietinho na minha. Quando foi quinta-feira, chegou o e-mail com o código de reserva do voo. Eu falei, Mayra, eles não esqueceram, eu tenho que ir. Então, imagina, eu não tenho como atender a demanda. E aí a pessoa fica solta. Aí essa pessoa diz assim, o senhor não vai lá não? Eu falei, não, minha irmã, eu tenho compromisso. Só que eu enviei o pastor Adonias. Quando o pastor Adonias, pastor Daniel, quando algum diácono, quando algum líder de ministério chegar na sua casa para fazer uma visita ou alguma coisa, pode ter certeza que ele está indo por minha orientação e está me representando, irmão. Ele vai orar por você do mesmo jeito que eu oraria. Aí, na próxima oportunidade que eu tive com essa pessoa, eu perguntei assim, como é que foi o aniversário do filhinho? A resposta dela para mim, se o senhor tivesse interessado, o senhor teria ido. Essa pessoa tem vida transformada? Não, isso é um demônio, isso não é ovelha. Está no rebanho infiltrado, serve a Satanás.
E eu não tenho problema de falar isso, porque quem serve a Deus não responde pastor desse jeito. Aliás, quem serve a Deus sabe o que significa pastor. Não trata pastor como qualquer um. Eu não tenho problema. Os irmãos vão se acostumando com o pastor. Se você fizer cara feia para mim, você vai ficar com a sua cara feia. Porque eu não vou perder meu tempo de vir chegar até você e falar assim, por que você está de cara feia comigo? Não, eu não vou me nivelar a você. Eu tenho que trazer você para o meu nível. Você está num nível muito lá baixo, você está servindo ao diabo. Eu não posso descer, eu estou envolvido numa grande obra e não posso parar. Ah, você está fazendo fofoquinha, né? Eu não vou perder meu tempo para... Não. Você entendeu? Eu estou no outro nível. Os irmãos, como líderes, precisam entender isso. Os irmãos não têm que descer. Os irmãos têm que trazer quem está lá embaixo para o nível que Deus colocou os irmãos. Não pode perder tempo, irmãos. A célula gera isso. Gera vida transformada através do discipulado. Terceiro lugar, a célula, ela proporciona crescimento espiritual. Porque você tem contato na célula uma vez por semana, você tem contato com o seu discipulador todo dia, porque ele liga para você todo dia e você liga para ele, você tem contato com a grande celebração 2 vezes na semana. É muito tempo para orar, tá dando para entender? Muito tempo não, são muitas as oportunidades que você tem para ler Bíblia, orar, buscar Deus, ser orientado, encorajado a ganhar pessoas para o reino. Essa é a finalidade principal de você estar aqui, ganhar pessoa para Jesus. E por último, a célula se torna um instrumento de salvação para outras. Olha aqui, ó. Esse é o grande diferencial de célula para panelinha. Panelinha se fecha. Célula sempre está aberta para receber novas pessoas. Essa é a nossa finalidade. Então, por que de se trabalhar com as células? Primeiro, porque é bíblico. Segundo, porque nós entendemos que a célula é o coração da igreja local. Terceiro, porque ela nos faz cultivar relacionamentos sólidos, duradouros, ela gera vidas transformadas pelo discipulado, ela proporciona crescimento espiritual e ela se torna um instrumento de salvação para outras pessoas. De repente, o seu vizinho não vem aqui na grande celebração se você convidar, porque é longe, porque ele já ouviu falar que negócio de culto de crente é chato, aí ele não vem. Mas você tem uma célula perto da sua casa, o convida para ir, ele vai lá, conhece Jesus lá, e se Jesus entrou na vida dele lá, ele passou a fazer parte do reino, logo ele será encorajado pelo Espírito Santo em acreditar que estando no reino precisa estar na igreja local. Dá para compreender? É um processo. Por que de se estudar ou de se trabalhar com células? Porque as células, elas se tornam esse ambiente propício para que o nosso caráter seja lapidado. As células, irmãos, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. O que significa isso? Alguém diga para mim, por favor, bem alto. O que é uma célula homogênea? Pode falar. Ok. Células que estão sendo frequentadas apenas por mulheres. Ok? Células que estão sendo frequentadas apenas por homens. Elas podem ser homogêneas ou podem ser heterogêneas. A experiência do trabalho com células diz que geralmente as células nascem heterogêneas. E no último slide você vai entender o porquê. Geralmente as células nascem heterogêneas e com a multiplicação elas vão se tornando homogêneas. Nós vamos lutar na terceira igreja para ter as células homogêneas, ok? Exceto célula para casais. Mas até célula para casais se torna homogênea, né? Homogênea de casais, né? Por quê? Pastor, a célula para jovens não vai ser homem e mulher? Claro que não. Homem numa célula e mulher em outra. Ou senhoras, né? Senhoritas, melhor dizendo, em outras. Por quê? Olha para cá. Imagine, o jovem hoje existe... Não adianta. A sexualidade hoje está agressiva. Há uma agressão à sexualidade, há um apelo sexual hoje de uma forma extraordinária. Até propaganda de pasta de dente aparece mulher pelada. Já pararam para analisar isso? O que cerveja tem a ver com mulher pelada?
Mas toda propaganda de cerveja tem mulher pelada. Você chega numa oficina, tem mural de mulher pelada. Você passa em determinado lugar, tem gente falando de mulher. Há um apelo sexual. E hoje existe a luta. Aí como você vai orientar na célula, entrando no discipulado profundo, como é que você vai tratar com o rapaz sobre masturbação, tendo uma menina na célula? Consegue entender? Então, nós iremos lutar para que seja homogêneo. Mesmo que a célula nasça heterogênea, a liderança será homogênea. O que é isso? Por exemplo, eu iniciei a célula lá no Morado do Ribeirão, e a célula que eu iniciei se multiplicou. Nós já temos mais 4 células lá. Logo, eu me tornei o supervisor daquela área, das células. Ok? A liderança sempre será homogênea. Se eu sou o supervisor de lá, eu não posso, naquela área, ter um líder de célula, uma mulher liderando célula. Porque como que eu vou fazer a supervisão com uma mulher? Consegue entender? Sim ou não? Negativo. Então, pelo menos a liderança precisa ser uma liderança homogênea. A não ser que você seja casado, sua esposa seja membro da igreja, esteja participando da escola de liderança, participando da célula e seja uma líder de célula junto com você. Aí sim, aí nós podemos até mesclar. Mas não existe esse negócio de homem discipulando mulher, mulher discipulando homem, né? Porque daqui a pouco começa aquele negócio, né? Irmã, olha, Deus me revelou essa madrugada que nós devemos fazer a supervisão lá no monte, nós dois sozinhos, entendeu? Quer dizer, dá lugar ao diabo. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Então, as células elas podem ser homogêneas e podem ser heterogêneas. No nosso caso, nós vamos lutar para que as células da terceira igreja sejam homogêneas. Alguma pergunta até aqui, gente? Tá tranquilo? Amém? Posso continuar? É importante que cada célula esteja aberta para receber novas pessoas, crescendo, multiplicando e gerando novas células. Vamos ler todos juntos? Só a parte de baixo? 1, 2, 3 e já, bem forte. Porém, ou seja, a finalidade da célula é receber novas pessoas. O líder da célula, ele precisa estar consciente de que cada reunião da célula, toda semana, ele encoraja os participantes da célula que eles têm que trazer novas pessoas para a célula. Nós fomos chamados para gerar novas pessoas. Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo diz isso. Eu sofro dor de parto. Só sofre dor de parto quem está grávida. Eu sofro dor de parto até que Cristo seja gerado em vós. Isso precisa existir na gente. Irmãos, a gente está perdendo muito tempo. Nós fomos chamados para ir por todas as nações, fazer discípulos de todos os cantos e batizá-los em nome do Pai, do Filho, do Espírito, ensinar todos eles a guardar tudo quanto Deus nos tem ordenado. O problema é que a vida cristã se tornou nada mais, nada menos do que estar na grande celebração aos domingos ou qualquer outro dia da semana. Não. Deus está nos chamando nesse tempo para gerar novas pessoas no reino de Deus. E eu quero acreditar que a esterilidade espiritual na nossa vida ela foi curada pelo poder de Jesus. Nós vamos gerar muita gente para o reino de Deus. Você crê nisso? Nós vamos gerar, nós precisamos, nós fomos criados para isso. Nós precisamos gerar, a célula precisa estar aberta. Você precisa encorajar. Por exemplo, hoje nós temos uma célula funcionando, uma célula de mulheres, lá na Blocos. Quem é a melhor pessoa para fazer aquela célula se multiplicar? Irmã Márcia, que mora lá, conhece todo mundo. Como é que a Aline, a líder da célula, que mora aqui, vai convidar as pessoas de lá?
É óbvio que hoje, quem tem ido para lá são pessoas também daqui. Mas o objetivo principal é que, através daquela célula, nós tenhamos capacidade de gerar vidas para o reino de Deus de lá. Aí a Márcia ganha essa uma já está nesse método e sabe que o coração da igreja local é a célula, está participando de célula e na célula está sendo encorajada a ganhar mais uma, e ganhou mais uma. Daqui a pouco a célula multiplicou e aquele bairro agora está sendo habitado por não sei quantas pessoas já servindo a Jesus e por aí vai. E aí, quando isso acontece, reduz o índice de marginalidade, de criminalização, do ponto de drogas. Irmão, só existe uma forma de reduzirmos a criminalidade no mundo. Não é colocando mais polícia na rua, porque você pode colocar mais um polícia, mas todo dia nasce mais um bandido. Qual é a forma de reduzirmos? Multiplicando aqueles que servem a Jesus pela face da terra. A Bíblia diz que Deus disse para Adão, vocês devem crescer, Adão e Eva, vocês devem crescer, multiplicar e encher a terra. Adão e Eva foram criados para que propósito? Para o louvor da glória. Ao criar Adão e Eva, logo, Deus estava apresentando ou inundando o cenário com a glória dele. Nós somos coroas da criação de Deus. É isso que a Bíblia diz. Como Deus deseja que todo esse mundo seja inundado pela glória dele? Sim ou não? Como isso vai acontecer? Quando a igreja dele se multiplicar pela face da terra. Porque não existe expressão da glória de Deus na terra, senão através da igreja de Jesus, que é o coração do reino. Compreendem, irmãos? Então nós precisamos ser encorajados. A célula precisa estar aberta. Nós temos que receber, cada semana nós temos que lutar para levar alguém para aquela célula. E não somente levar alguém, mas crescer, multiplicar e gerar novas pessoas no reino. Estou terminando. Como as células devem crescer? Todas as células devem crescer em pelo menos 3 dimensões. Elas devem crescer verticalmente, horizontalmente e exteriormente. Ok? Estou parecendo até aquele camarada que fica no aeroporto quando o avião faz a sua aterrissagem. Já viu? O avião ele chega e fica lá o camarada. Então vamos lá, olha aqui, ó, como devem crescer as células. Verticalmente é assim mesmo que ele faz, né? Aí depois ele dá o sinal para poder o avião ficar certinho, né? Ele diz assim, ó, horizontalmente, né? E exteriormente. Ele lá no final faz assim para desligar, né? Então, todas as células devem crescer nessas 3 dimensões. O que significa isso, pastor? A célula cresce verticalmente como? Em intimidade com Deus. Irmãos, não se iluda. Participar semanalmente da célula nos proporciona crescimento de intimidade com Deus. E nós não somente crescemos na nossa intimidade com Deus, como também, através da nossa intimidade com Deus, encorajamos outros a crescerem da mesma forma. Compreendem, sim ou não? Como que as células crescem verticalmente? Na comunhão com os irmãos. Aqui que coisa linda. Sabe o que a célula faz? E vai ter um slide que vai dizer isso. A célula, ela acaba com aquela mentira do diabo de que você é mais um no meio da multidão. A célula, ela te dá esse privilégio de crescer em comunhão. Desde o início eu estou dizendo, por que nós vamos trabalhar com células? Porque nós não podemos nos perder em meio ao crescimento. A igreja está crescendo muito, e aí daqui a pouco tem gente que não conhece ninguém. Ontem mesmo nós tivemos aqui a escola bíblica de férias. Aí tivemos as irmãs que trabalharam com as crianças. A irmã Geralda chegou dali da janela, ficou olhando. Aí estávamos eu, a Aline. Aí ela olhou para a Aline e falou assim, quem é aquela lá? Aí a Aline, aquela lá é a irmã Érica. Ela é daqui? É. Tem 1 mês na igreja. Né? Veio de Governador Valadares. Aquela outra lá? Aquela é a Claudinha. É daqui também? É. Veio de Brasilândia de Minas. E aquela outra lá? Aquela lá é a Daiane.
É daqui também? É, chegou semana passada. Né? Aí a irmã Geralda olhou e falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa, porque, entendeu? Muita gente nova. Eu tenho que trabalhar. Ó, a Aline virou para ela e falou, minha irmã, ficar 15 dias sem vir à terceira igreja, quando a senhora voltar, a senhora já vai ver muita gente diferente. Deus está trazendo crescimento, irmãos. Nós estamos crescendo muito e nós não podemos nos perder em meio ao crescimento. Todo mundo precisa ser tratado. Qual é a máxima nossa? Somos sacerdotes, ensinando os sacerdotes a serem sacerdotes. Sabe o que a célula faz? A célula, ela tira o clero da igreja. Esse negócio de clericalismo, isso é coisa da igreja católica. Nós temos um ranço católico quando colocamos isso na igreja. Já viu aquelas cadeiras que ficam no púlpito, o clero? Isso é católico. Esse trabalho em célula acaba com isso. Por quê? Porque esse trabalho em célula faz com que o pastor leve para a mão dos leigos essa arte de discipular e gerar o caráter de Cristo no novo convertido. É todo mundo trabalhando, todo mundo sendo discipulado e todo mundo discipulando. Todo mundo sendo tratado e todo mundo tratando. Nós fomos chamados para isso. Acabou aquele período em que nós precisávamos pegar a oferta, entregar ao sacerdote, e o sacerdote fazer a expiação, ou no dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote, entendeu? Pedir perdão pelos nossos. Acabou isso, irmãos. A carta que Pedro escreve no capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação escolhida, geração eleita, nação escolhida e sacerdócio real. Em Cristo, todos nós somos feitos sacerdotes. O que significa dizer? Que todos nós temos livre acesso até a sala do trono do Pai. Oh, aleluia! Então, nós precisamos... A célula tem essa capacidade. É o Marcelo cuidando de alguém, sendo cuidado por alguém. Eu estava conversando esse final de semana com um pastor amigo meu e dizia para ele, e foi interessante, porque nós paramos para tomar um café, e ele virou para mim e falou assim, rapaz, está acontecendo isso e isso comigo. E eu estou sendo tentado nessa área. Eu achei interessante. Ele abriu o coração. Mas sabe por que ele fez isso? Porque nós estamos vivendo isso aqui. E eu disse para ele, falei, rapaz, você precisa ser mentoreado por alguém, urgentemente. E eu contei para ele a minha experiência, falei, a minha vida mudou. Quando em 2007 eu decidi prestar conta da minha vida para uma pessoa chamada Pastor Elísio. Pastor Elísio é meu irmão mais velho, se tornou meu irmão mais velho. Ele sabe de tudo da minha vida, tudo. Não existe alguma coisa que o Elísio não saiba. Os irmãos podem ter certeza disso. Deus está aqui. Pastor Elísio sabe de tudo da minha vida. Pastor Elísio sabe de quanto existe e de quanto não existe, melhor dizendo, na conta bancária do pastor. Pastor Elísio sabe de tudo. Eu presto conta. Eu fico 30 minutos no telefone e ele liga para mim 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. E é interessante que a gente já se conhece. Pelo tom do alô, a gente já sabe se está legal ou se não está legal. E é legal quando você tem você se sente obrigado a prestar conta para alguém. Isso é legal, porque você pensa milhões de vezes antes de fazer alguma besteira, porque você diz assim, eu vou ter que prestar conta. E são coisas simples. Por exemplo, um pastor amigo meu me ligou e me pediu determinada coisa. E eu prontamente, é meu amigo, eu fiz. Aí eu na hora liguei para Elísio. Falei, rapaz, eu preciso prestar conta com você. O que houve? Aconteceu isso, 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 e eu fiz isso. O que você acha? Ele virou para mim e falou assim, eu acho que você fez a pior coisa da sua vida. E você não deveria ter feito isso, porque você não ajudou. Você pensou que ajudou, mas ao contrário, você atrapalhou. Coisa simples, né, irmãos? Mas nós precisamos fazer isso. Abrir o coração, cara. Quando a gente abre o coração, a gente é tratado. Agora é óbvio, né? A gente também precisa saber para quem a gente abre o coração. Né? Judas abriu o coração para o diabo.
Então nós precisamos ter essa convicção. Nós crescemos em comunhão. Crescemos na intimidade, mas crescemos em comunhão e comunhão com todos. Não é a panelinha. Cada pessoa nova que chega na célula é inserida nessa comunhão. Conseguem compreender? É inserida. E crescemos exteriormente por quê? Porque crescemos ganhando novas pessoas para o reino. Eu costumo dizer que a célula ela não substitui a celebração da igreja. Talvez esse seja o nosso diferencial. Não significa que você fazendo parte da igreja, você não tenha que vir aqui às quintas e aos domingos. Pelo contrário. Você tem que assumir, olha para cá, você tem que assumir o compromisso de estar na célula e de estar presente quinta e domingo aqui. Irmãos, eu não posso conceber a ideia de que existe alguma coisa mais importante para vocês do que estarem aqui quinta e domingo à noite. Pastor, mas eu tenho alguma coisa para fazer. Eu também tenho, irmãos. Eu também tenho. Vocês estão compreendendo, sim ou não? É compromisso. Não adianta, as coisas não vão mudar na nossa vida se nós não mudarmos os nossos hábitos. É óbvio que existem pessoas que trabalham com escala, outros estudam, é óbvio. Mas existem pessoas também que desperdiçam o privilégio que Deus está dando simplesmente porque hoje está cansado. Ou porque acha que quinta-feira o culto é diferente de domingo. Não, irmãos, nós estamos nós somos uma outra terceira igreja. Quinta e domingo são os dias da nossa grande celebração. As células não substituem a igreja local, pelo contrário, elas contribuem para o fortalecimento da igreja local. Porque é na célula que cada líder vai cobrar os seus liderados. Olha, você precisa estar quinta na igreja e domingo na igreja. Você fez esse compromisso. Não existe nada mais importante para você na quinta e domingo se não estar na grande celebração. E aí vem para cá e eu olho, o Mário Jorge não tem vindo. Quem é o líder da célula dele? É o irmão Edson. Edson, o que está acontecendo com o Mário? Por que ele não está vindo? Olha como a pessoa é cuidada mais próxima. Às vezes as pessoas passam tempo na igreja sem vir. E a gente se esquece. Essa semana eu abracei, Josiel estava ali, eu abracei a irmã Edna, rapaz. Mas eu abracei que eu quase quebrei os ossos da velhinha. Quantos conhecem a irmã Edna? Quantos perceberam que ela estava mais de 3 meses sem vir à igreja? Como poucos. Se perde na multidão. Por quê? Eu estou aqui em cima, eu sei quem está vindo, porque eu na hora de pregar eu estou olhando. Mas os irmãos que chegam, sentam aqui. A Aline, por exemplo, senta aqui. Sentou, não olha mais para trás. Não sabe quem veio, não sabe quem é novo, não sabe quem não é. De repente passa na rua e fala assim, eu estou indo na sua igreja mesmo, nunca te vi. A célula tem essa capacidade de estreitar, de cuidar. Por que você não está vindo? Está precisando de alguma coisa? Está com alguma dificuldade? Nós vamos ajudar. Ela não substitui a grande celebração. A gente precisa aprender isso. Qual é o compromisso de todo mundo na terceira igreja? Participar das células, ser discipulado e participar das grandes celebrações, irmãos. Isso vai ter que estar na nossa veia. Nós não podemos abrir mão. Eu estou tão feliz que quinta-feira o número mais do que duplicou, né? As quintas-feiras. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, né? Mas ainda não está bom. Porque quinta nós temos que ter ou a mesma coisa ou mais que domingo. Porque não há diferença. Os 2 dias da grande celebração na terceira igreja. São os 2 dias em que as células irão... Olha que coisa interessante. A adoração a Jesus começa na célula e o transbordar dessa adoração é visto através da grande celebração. É isso que o texto diz. Atos 2,46. Eles se reuniam no pátio do templo e também no partir do pão nas casas. Ou seja, olha que coisa maravilhosa. A adoração começa na célula. Você está lá na célula, tem comunhão com o líder, tem comunhão com o outro, recebe os novos. E aí começa a trazer os novos para cá. Quando chega aqui aquela multidão de gente, porque as células vêm todas para cá, tem a grande celebração. A grande celebração nada mais é do que o transbordar de tudo que está acontecendo nas células. Aí vai acabar aquele negócio de achar que tem que ter contrabaixo, guitarra, percussão, tudo para adorar.
Porque se não tiver, não, irmão, porque lá na célula não vai ter contrabaixo, percussão, pode ter no máximo um violão ou um tecladinho, não sei. Aí você vai aprender a adorar. Por quê? Porque a grande celebração será o transbordado que acontece na célula. Você adora na célula só com violão, desafinado, você não vai estar nem aí, vai chegar aqui na grande celebração, você vai querer levantar a mão para o alto, vai querer dar glória a Deus, vai querer adorar, por quê? Porque a grande celebração é o transbordar do que você está vivendo na célula. Exteriormente a gente cresce, ganhando pessoas para Jesus. Penúltimo slide, ou antepenúltimo, melhor dizendo. A célula, em síntese, né? Fazendo um resumo. O que nós poderíamos chamar de célula na terceira igreja? Célula nada mais é do que um pequeno grupo de pessoas que se reúne, né? Com quem cada participante poderá se relacionar e não se sentir um mero número na multidão. Você vai ser conhecido pelo nome, não como mais um. Eu costumo dizer que a grande celebração se refere ao número de discípulos que a igreja está produzindo. Peguem isso. A grande celebração, quando eu falo de grande celebração, os irmãos compreendem o que eu estou dizendo? É quando há reunião de todas as células. Quinta-feira à noite, quinta da família, e domingo tem que ter isso. Cada líder de célula tem que encorajar os participantes a estar aqui. E é óbvio que a liderança é pelo exemplo. Você não vai encorajar e deixar de vir. Você tem que ser o primeiro a chegar. E chegou? Onde é que estão os seus liderados da célula? Vai lá, que bênção, tal. Entendeu? Eu costumo dizer que a grande celebração se refere ao número de discípulos que a igreja está produzindo. A multidão. E a célula se refere ao tipo de discípulo que a igreja está produzindo. Na grande celebração tem a ver com quantidade. Na célula tem a ver com qualidade. Lembra que eu disse o que a célula proporciona? Relacionamentos sólidos, duradouros, intimidade com Deus, comunhão com o próximo, vidas sendo transformadas pelo Espírito. Então nós precisamos fazer isso. Aqui, para mim, acabou. Você passa o slide, Amaury, por favor? Ele está editando a mensagem. Pode passar. Nosso alvo, vamos todos juntos? 1, 2, 3 e já. Cada cristão deve estar sendo e fazendo discípulos, participando de uma célula, abraçando a visão da igreja local e buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Cada cristão deve estar sendo e fazendo discípulos. Tem que estar sendo discipulado e fazendo discípulo. Ninguém aqui pode estar sem ser mentoreado. Segundo, precisa participar de uma célula. E terceiro, precisa abraçar a visão da igreja local e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos de trás para frente. Quem busca em primeiro lugar, pode voltar esse slide aí. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, abraça a visão da igreja local, porque aprendeu que a igreja local é o coração do reino de Deus. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e abraça a visão da igreja local, logo participa de uma. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, abraça a visão da igreja local e participa de uma célula, automaticamente ele é discipulado e discipula alguém. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Uma igreja que inala discipulado, exala discípulos. A gente precisa aprender isso. Faça assim. Solta o ar. Puxou, discipulado. Soltou, discípulo. Qual é a visão da terceira igreja? Todo mundo no reino, servindo uma igreja local, participando em uma célula e sendo e fazendo discípulos. Simples. Porque não tem como buscar o reino de Deus sem estar na igreja local. Não tem como estar na igreja local sem participar da célula. Comunhão, discipulado, tratamento. E não tem como participar na célula sem o discipulado. Na célula acontece o discipulado. É tão legal quando você pode chegar para alguém e falar assim: e aí, Amilca, como é que tá? Como é que tá o teu TSD? Gravem isso, TSD. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Grave isso, vamos lá. TSD. O que significa isso?
tempo a sós com Deus, ou tempo sozinho com Deus. Daqui para frente, eu vou chegar aqui na escola de liderança e perguntar: como é que está o TSD de vocês? É o nosso tempo a sós com Deus. Bíblia, oração, jejum, busca pelo poder do Espírito. É o TSD. Então, cada discípulo tem que estar. Como é que está o teu TSD? É assim que começa o discipulado. E aí, Amilca, como é que está? Está bem? Eu não estou lendo Bíblia legal, rapaz. Você tem que ser zeloso com o teu TSD, porque TSD para a gente é um valor inegociável. Está compreendendo? Olha o tratamento. Agora, como é que eu vou fazer isso de púlpito na multidão? É o discipulado 1 a 1. Como é que está, Amilca? Você já está namorando alguém, Amilca? Sim ou não? Você está namorando alguém, sim ou não? Tá? E como é que está sendo o namoro? Está conseguindo segurar a onda? Tá sendo tentado? Você está sendo tentado em alguma área? Olha só, é jogar aberto, é o discipulado. Você está sendo tentado em alguma área? Irmãos, quem tem o Espírito fala. E mesmo que ele diga para mim assim: não estou não, pela afeição o Espírito já fala. E se você percebe, se o Espírito falou que está sendo tentado, você entra nesse negócio. Entendeu? Rapaz, olha, você toma cuidado, cara. Você tem que entrar. A Bíblia diz que nós precisamos livrar as pessoas do precipício. É óbvio que eu estou parafraseando o texto bíblico. O texto bíblico diz que há um desejo de Deus que ninguém se perca. Se Deus não quer que ninguém se perca, a quem cabe essa responsabilidade de impedir que as pessoas se percam? A igreja. Então é isso. Como é que está, Daniel? Eu tenho que fazer discipulado com o meu pastor auxiliar, ou os meus pastores auxiliares. Como é que está? Como é que está o teu relacionamento com a Andréia? Está sendo tentado em alguma área? E como é que está na escola? Tem alguma aluna dando mole para você? Você está se sentindo atraído sexualmente por alguma aluna? É nesse nível, irmãos, é o discipulado. A partir do momento que ele se sente obrigado pelo Espírito a prestar conta comigo, você entendeu? Eu vou ter que prestar conta desse negócio. E outra coisa, ele está sendo orientado. A gente orienta e a gente ora. E Deus vai livrá-lo da tentação, do precipício. Né? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito, mas a gente sofre sozinho, não pede ajuda, não pode abrir o coração porque a gente não sabe se o que a gente falar vai se tornar fofoca. Deus está nos chamando para um tempo novo. Cada um sendo e fazendo discípulos, servindo na célula, abraçando a visão da igreja local e participando do reino de Deus, buscando em primeiro lugar. Pastor, mas aqui eu não concordo com a visão da igreja, não. Mas por que você não concorda, irmão? Não, porque essa visão que o senhor está trazendo, Deus não falou comigo. Rapaz, Deus não falou contigo, não? Não, mas falou comigo, irmã. Pastor, mas falou com o senhor, não comigo, minha filha. Deixa eu dizer uma coisa para você. A visão de Deus para uma igreja não vem através de você. É através do púlpito. Você acha que pastor está na igreja para quê? Você quer que Deus fale contigo através de quem? Do Silas Malafaia? Não, é através do seu pastor. Entendeu? Cabe a você abraçar a visão que Deus colocou no seu pastor. Está infringindo princípios bíblicos? Não. Então você não vai abraçar porque ele não falou com você? Você quer ouvir Deus através de quê? O céu se abrir, o anjo descer, resplandecente, e falar? Não vai, meu filho. É através do púlpito. Ele fala com você através do pastor. Não, pastor, mas Deus fala comigo também. Ó, a síndrome de Arão e Miriam. Deus fala comigo também. Aliás, eu também prego. Cuidado para Deus não chamar você igual chamou Arão e Miriam. Eu falo com vocês? Fala. Mas fala com você através de quê? O Senhor fala através de sonhos, visões. Eu falo com vocês assim mesmo, só que com Moisés, o meu servo, eu falo cara a cara. Por que vocês não temeram em falar mal contra o meu servo? Moral da história: Miriam, leprosa e fora do arraial. Deus não vai falar com você se não for através do seu pastor, até porque o seu pastor está aqui para isso. Aliás, a Bíblia diz que uma das finalidades do pastor é o quê? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou deitar-me faz em pastos. Ou seja, é pré-requisito ou responsabilidade do pastor. Pastor não alimenta ovelha. Pastor leva a ovelha ao local onde ela vai encontrar um bom alimento,
Quem alimenta ovelha é pastos verdejantes. Ou são pastos, né? Verdejantes. Então nós precisamos entender, precisamos estar na igreja local, abraçar a visão, servir na célula e gerar discipulado. Terminando, pode passar o último slide para terminar. Qual é a célula principal? Respondam para mim. Qual é a célula principal? Depois do seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a sua família é o mais importante. Qual é a célula principal que os irmãos precisarão liderar? A nossa família. A sua família precisa ser a célula principal. Você precisa ganhar a sua família para Jesus, rapidamente. Aliás, você precisa gerar a sua família para Jesus até que o caráter de Cristo seja impregnado neles. Qual é a célula principal nossa, irmãos? A nossa família. Eu quero terminar com o texto que Paulo escreve, a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, quando ele diz o seguinte, preste atenção, não precisa abrir, só preste atenção, quando Paulo diz assim, se alguém não cuida dos seus, ou da sua própria casa, os de sua própria casa, se alguém não cuida dos seus familiares, especialmente dos de sua própria família, esse alguém negou a fé e é pior que um descrente. Aprenda isso. A sua liderança começa dentro da sua própria casa. Que Deus nos abençoe e que Deus nos torne pessoas capazes de, através das células, fortalecer as celebrações da igreja local. Amém, irmãos?